Oi, oi para você, sincericida, o ouvinte do podcast Sincericídio Literário. Você chegou no lugar certo, na hora certa. Aqui nós trocamos ideias, eu, Vânia Nunes, copydesk, revisora e tradutora de livros, e a Moira Bianchi, escritora de romances contemporâneo e de época. Nós trocamos ideias sobre livros, tudo que gira em torno desse universo maravilhoso das letras, e a gente também acaba entrando e dando nosso pitaco nos filmes e principalmente nas famílias reais pelo mundo. Seja muito bem-vindo, prepara a pipoca ou o vinhozinho, porque às vezes o assunto é mais pesado, e vamos conversar durante algum tempo. Muito obrigada pela sua presença. Dona Moira. Olá, tudo bem, Vânia? Tudo ótimo. E você, sincericida, que está aqui com a gente, tudo bem? Tá de boa, tá tranquila, Bem, tranquilo? seja bem-vindo aqui Seja. ao nosso horário de terapia no boleto. É, escapismo puro, né? Oh, Agora, beleza. eu vou te falar, hoje não é dia para papo de mocinha, não, tá? Aqui é Uhum. coisa de sincericida barra pesada. Hoje o negócio vai ter que ser no vinho. Exato. Eu ia falar uma cerveja, mas eu acho que vale um vinho. Ah, vinho é mais chique. Não, olha, eu acho que dá até uma dose de cachaça, porque hoje é bem carregado. Então, você Hoje já tá. deixa o like aí que tu vai gostar. Você já segue o canal se você ainda não segue a gente. E vale compartilhar, porque esse episódio é um compartilhamento da The Royal Grift. O link dos episódios dela estão aqui na descrição. Uhum. Eu sugiro que você assista os episódios dela, pede legenda, põe a legenda no Google Tradutor, porque é, é, é carnudo, né? Uhum. Então, É, deixa eu. Diga. não, o que eu ia falar é que eu fiquei assim feliz, né? Olha só que coisa feia, né? Mas eu fiquei feliz de que o nosso episódio da teoria tá no caminho Exato. certo. Tá, não, praticamente confirmado. Claro, ai, Moira, mas você sabe se isso é verdade? Não, amigo, não sei. Não sei, isso aqui é sincericídio, entendeu? A gente está Uhum. no mundo encantado da especulação. Ai, Entre, maravilha. entre por sua conta e risco. Com a sua E, tacinha de vinho. e se você não escutou esse episódio que eu acabei de falar da teoria, para esse aqui, É, volta lá, porque a Moira colocou o link do episódio da teoria aqui embaixo. Aí botei. você volta lá para Uhum. poder escutar, e aí depois você vem terminar de escutar esse aqui, porque o negócio é meio que uma continuação, tá? Então, se E aí, prepara. eu vou te falar uma coisa. Se você já ouviu o nosso episódio Teoria Escandalosa? E se você leu o meu livro, O Príncipe que Sobrou para Mim, você consegue, por incrível que pareça, você consegue montar o quebra-cabeça como a Royal Grift postou. E Uhum. é assim, Vânia, não que a gente seja super inteligente, é porque a gente está ligado, né? Basta Exato. estar de olhos abertos para ver o que está acontecendo. Porque no Teoria Escandalosa, a gente chegou à conclusão de que a nossa amiga rainha da treta, ela não é assim super inteligente. Ela é um peão na mão de alguém. Uhum. No meu livro, sem querer, juro por Deus, sem querer, eu fiz a ligação da menina com a família real ser uma coisa política. Nos Uhum. dois casos, a gente lidou com uma chantagem. Uhum. Mas quando eu fiz com política no livro, era simplesmente porque a rainha da treta tem uma adoração pelas, pelas
mulheres políticas louras, Hum. canhotas dos Estados Unidos. Então Uhum. era, na verdade, uma brincadeira com isso, mas não é brincadeira, Não. né? E aí, Vânia, eu vou começar esse episódio e vou tentar terminar, se a gente lembrar, com Uhum. uma pergunta para você que está ouvindo responder aqui nos comentários. Basta dizer sim ou não, tá? É um critério novo que eu estou estabelecendo na minha vida hoje. Hum. Porque a gente visitou uma pessoa, é um meio amigo, meio cliente, assim, é uma pessoa assim de muita opulência social, Hum. que mora na Vieira Soto. Para quem não sabe, Vieira Soto é a Avenida da Praia aqui de Ipanema. Então, só não é o metro quadrado só não é mais caro do que a Delfim Moreira, que é no Leblon. Enfim, essa pessoa mora na praia de Ipanema, ali na zona do Agrião, sabe? No Uhum. coração do Burburinho. Um Uhum. apartamento assim de 5 quarteirões. E Uau. na portaria desse prédio tem lá um sofazinho, uma mesa de centro e tem uns livros para decoração, para coisa. Adivinha que livro é, Vânia? É o Capa Dura Especial da Taschen do casamento de William e Kate. Hum. E você vê assim a influência que esses caras têm no mundo. Uma Uhum. portaria no Rio de Janeiro, o livro de decoração ali para causar impacto, porque esse livro deve ter sido comprado por algum condômino que viajou na época e trouxe. Uhum. Eu vou depositar a foto aqui na nossa comunidade. Então, essa agora é o meu critério na vida. Chega a portaria da Vieira Soto. Então é importante. Se não está nesse nível da mesinha de centro da portaria da Vieira Soto, então é Não lixão. vale nem a pena ser mencionado. Não, não vale. E aí a pergunta que eu vou falar é: casamento, a cerimônia, o casamento, aquele desfile, tudo. O casamento de Harry e Meghan vale a portaria do prédio da Vieira Soto? Sim ou não? Hum. Vamos lá ao episódio. Ok. É, é assim, é um negócio enorme, Vânia. Eu não sei se você quer que eu vá lendo e a gente vá comentando. Não, vai citando aí eu vou dando minhas interferências no meio do caminho, Tá, tá. Eu né? vou falar Vou, uma vou coisa dar os aqui. meus surtos. É, vou falar uma coisa aqui pra mim, tá, Moira? Eu não sei se a Vânia segue essa mesma teoria, mas pra mim, assim, é novela. Se Hum. no capítulo 1 aconteceu da mocinha quebrar a unha, no capítulo 2 eu tô achando que ela tá de unha quebrada. Uhum. Então, se você em algum momento me disse que eles nunca tiveram aquela casa lá em Montechit, Hum. e porque aquilo era alugado e a casa foi comprada por um oligarca russo até. Não Hum. adianta você vir amanhã me dizer, ai, porque eles estão na casa. Que casa? Você já tinha me dito que eles não têm casa, entendeu? Uhum. Então, a partir desse momento de hoje, eu já estou tomando isso aqui para a vida. Eu já passo a entender as coisas de outra forma. Especialmente ele. Por quê? Essa teoria de hoje, que, de novo, complementa o nosso episódio Teoria Escandalosa e o meu livro, O Príncipe que Sobrou para Mim, que é um romancinho, mas que ali no meio tem uma fofoca, né? Uhum. Então, explica como ela entrou na família real, que é uma coisa que a gente desconfia, Uhum. porque ela ainda está falando essas mentiradas todas dela e todo mundo engolindo de cabeça baixa. Uhum. E por que ele endoidou? Agora eu tô entendendo, Vânia. Ele, eu não sei se ele, no fundo, ele tá assim, tão envergonhado que não tem como voltar. Uhum. Agora é só lama dentro. Ele Uhum. tá fudido. Opa, 8 Opa, minutos e eu já opa, falei merda. Ele está errado, não entendeu? tem jeito. Então, é.
Então, lá Mas eu ia dizer que a maluquice dele talvez seja muito Photoshop na cabeça para tapar a careca, porque Ai, você acha essa, que essa, influencia? essa semana, então, o que tem de foto com ele cabeludo tá uma coisa assim maravilhosa. Aguentei, tive que dar print, cara. Aquela última daquela cabeleira castanha, aquilo é maravilhoso. Cheio de cachinho. É maravilhoso aquilo. Então, vamos lá. Então, essa The Royal Grift é uma YouTuber, a voz é de mulher, né? Uma YouTuber Uhum, que ela foi se especializando em fazer um tipo de postagem sobre o caso. Ela é praticamente dedicada, assim, ela não fala mais uhum, nada. uhum. Ela faz umas coisas muito que parecem ser muito embasadas. Muita É pesquisa, investigativa, né? é Ela vai caçar. investigativa. E ela tem ranço, aquele ranço do coração peludo, Uhum, né? Ela nem disfarça. é. E ela então lançou essa semana 2 episódios, por enquanto dois, eu acho que vai ter um terceiro, mas enfim, ela disse que era 2 partes. É, ela estava lendo e aí comentando uns posts de um blog do Tumblr, Uhum, de uma fonte que sumiu. Era uma fonte que estava rodando na época do casamento. O uhum, Tumblr existe, é essa fonte que meio que ou mudou de nome, ou enfim, parou de dar furo, né? uhum, Essa fonte anônima chamada-se London Scoop. Scoop no sentido de furo de reportagem, né? certo. É. Que começou isso, ela lia em 2020, mas as postagens eram de 2018. Uhum, Então, você que está ouvindo a gente, você já começa a botar na cabeça aí, se tiver um papelzinho para anotar essas datas, porque essas datas vão fazer diferença. Mas pensa aqui, a gente está em 2023, isso fazem 5 anos. uhum. Então, você pode simplesmente ouvir aqui e dar risada com a gente, ou você pode juntar as pistas e vai ver que tem muita coisa que faz sentido. Ai, Moira, mas é verdade? Não, colega, não sei, mas eu adorei, porque eu adoro essas fofocas e eu adoro uma teoria da conspiração. Meu marido diz que é porque eu sou pobre, que pobre ama a teoria da conspiração. Você sabe que eu sou devota da Nossa Senhora dos Boletos, você sabe que pode imaginar como eu amo, né? Então vamos lá. Ele começa esses posts um rosário de explicação da prima do tio, do irmão do vizinho, do parente, dono do cachorro, que é do lado, que é primo do irmão, Uhum. que é a fonte desse London School. Para mim foi pipa. Eu entendi, não sei por que que ali falou, até guardei aqui, a irmã tem um cargo no Palácio de Buckingham e de Uhum. vez em quando vai a outros locais com a família real. Uhum. Eu achei que era pipa. A Pipa, irmã da Kate. Pois é. Uhum. Mas eu achei, tá? Ok. Então, a primeira coisa que ele fala é que muita mudança no staff. No staff lá de gente grande lá, de Betinha, de William. Tava Uhum. assim, o secretário de William saiu, tinha um courtier super favorito de Betinha que saiu e entrou um novo. Uhum. Parece assim, você tá, tá abrindo vaga para botar um espião bem colocado. Ok. Inclusive, pelo que eu entendi, tá? Eles sabiam que era espião, mas eles tinham que engolir, Hum. tá? E o titio Andy, estava se preparando para novas funções, porque ele vinha sob muito fogo cerrado, né? Uhum. Por Tem conta do umas cara da coisas. ilha.
Umas coisas que a gente vai te falar. A gente colocou o link do episódio 2, mas a gente quase não vai falar do episódio 2, porque o episódio 2 é muito político. E aqui a gente é chapa branca, né, Vânia? A Uhum, gente vai fugir disso, mas no episódio 2 ela fala de umas relações que o titio tinha lá com as Arábias, lá do episódio da Jordânia que a gente falou. uhum, Enfim, talvez. A Lady Si sempre repete que o Andy é inocente. Não sei, eu acho que o Andy é nojentão, mas eu acho que é possível que ele tenha sido boi de piranha, sabe? hum. Isso eu sempre achei que ele era boi de piranha, porque Mas se você todo mundo fala, ia pra Soho House, por que que só ele rodou? mas você fala nesse último caso aí daquela moça mesmo da ilha que está ainda Não, processando mano. ele? Não, eu tô te falando. Eu acho que ele tem culpa no cartório. Não, eu digo assim, a lei de si, quando diz que ele é inocente, é Ah, sim, ela fala, desse sim, ela processo fala. da ilha? Ela fala que essa é uma aproveitadora, não sei o quê. Ok. Eu tenho uma opinião bem fundamentada em cima disso, né? Porque Hum, a questão da Ilha da Fantasia, que obviamente ele participava, e tem várias sim, fotos dele perto do cara que uhum, foi matado de suicídio, aham, é, a garota especificamente pode ser um truque para poder arrolar ele naquela confusão, porque existia um acordo, vamos dizer assim, entre o cara da ilha, a namorada dele e as menininhas usadas para sempre tirar foto com os uhum, clientes, entre aspas, exatamente para poder ter provas contra uhum, eles para ser usada no futuro. uhum, Agora, que ele é um santo, não. uhum, Ele fez outras coisas muito perigosas, né, no uhum, passado, enquanto uhum, ele estava como militar, principalmente, uhum, né? o que a gente falou no nosso outro episódio aqui, Exatamente, que é um negócio bem sério. Então, é assim, santinho ele não provavelmente, é. que provavelmente o Marquinhos é filho dele. E o Marquinhos é muito importante no episódio de hoje. Uhum, Tá. Então, o titio Andy estava se preparando para, né, novas uhum, funções. O envio de convites estava atrasado. Isso foi em 27 de março. O casamento foi em maio. Tinha 2 meses para o casamento, mais ou menos. Estava havendo muitas críticas aos planos de casamento, porque nenhum dos fornecedores top estavam sendo contratados. Era como se eles estivessem fazendo um evento qualquer, não um super casamento real. uhum, Inclusive, isso foi uma coisa que a gente mesmo já questionou. E eu me lembro, isso é uma das poucas coisas que eu me lembro da época, é as pessoas questionando por que ele ia ter um casamento igual ao do William. uhum, Porque, né? Só porque era irmão, porque era filho de Diana, não tinha motivo para isso. Mas uhum, enfim, em algum momento perguntaram para Zara se ela já tinha conhecido a rainha da treta. A resposta foi revirar os olhos, uhum, né? Então, aí Marquinho, apesar de qualquer cargo que ele tem, ele age, com qualquer que seja o emprego que ele tem na vida, ele age como um concierge, aquele que facilita as coisas para clientes. Mas não é uhum, qualquer cliente, é top do top. uhum, Ele é renomado, ele é bem visto, mas ele não é amigo, ele é um serviçal. uhum, E isso ele carrega esse ranço. É aí que a rainha da treta entra na parada. É, a rainha da treta, ela fazia tempo que ela já não se importava com a carreira, porque ela já tinha visto que ia por água abaixo, estava sendo a única coisa boa que ela teve foi Suits, e ela estava sendo o personagem dela estava saindo da trama, né? uhum, Então ela queria uma forma de estar no topo, assim, da fama, ter conexões,
ter dinheiro, né? Ficar na mídia, ficar de boa na lagoa, né? Hum. E aí ela foi escolhida para ser inserida na família. É porque assim, eu deixei na ordem da Royal Grift, eu não organizei, mas enfim. É, então, isso que ela começou a dar pista de que ela estava já com o Harry foi 2016. Ela começou a, como uma pessoa sem visão, é que nem essa Branca de Neve aí. É uma pessoa que morre pela boca, sabe? Hum. Ela começou a fazer postagem. Tem um vídeo da Paula M que eu vou colocar aqui também. Ela dá todos os detalhes que ela também é outra que tem ranço no coração, né? Uhum. Ela faz um vídeo com todos os detalhes, seguindo as postagens da Rainha da Treta no Instagram e naquele blog dela. Uhum. E aí ela prova que desde 2016 a Rainha da Treta já estava com o Harry. Porque ela começou a fazer postagens de umas flores, porque essa é a minha flor favorita, que lindo, estou me sentindo amada, ganhei flores, vários posts. Uhum. E uma outra conta comenta assim: ai, que lindo, são do nosso príncipe. Hum. Assim, cri, 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 né? Da onde que vem Uhum. isso? Ela fez um monte de postagem contra o Brexit, que estava sendo questionado na época. Hum. E assim, umas coisas tipo nada a ver, porque ela era do Canadá, ela era americana, morando no Canadá, gravando seriado, quer dizer, totalmente aleatório. Uhum. E aí vem o anúncio de noivado em novembro de 2017 e o casamento é em maio de 2018, logo depois, né? Tipo, 7 meses depois. Hum. Aconteceu esse anúncio em novembro de 2017 porque ela e o Marcos já estavam de saco cheio dessa relação que não andava. E receberam ordens para botar para ferrar, jogar para público. O Harry deu que vou que não vou, né? Deixa que eu deixo. Mas aí eles ameaçaram com atividades de caridade. Lembra aquela viagem dela para a África? Foi em Uhum. 2016. Uhum. Antes dela começar a pegar pesado com o cara, né? E fazer esses posts cretinos, não sei o que, ela montou essa viagem e fazia visitas àquele prédio que depois até pegou fogo, aquele Grenfell, que é igual uma Coab, né? Assim, Hum. conjunto habitacional de lá, né? Hum. E umas coisas assim, sempre étnico, sempre de baixa renda, para já ir montando a, a cama da negra, da birracial que ia virar rainha, entendeu? Hum. Para já ir montando, porque se ele não quero mais, opa, é porque você é preconceituoso. Hum. Então o cara ficou meio acuado, sabe? Inclusive, essa história desse Grenfell, eu acredito porque logo depois do casamento, ela casou em maio, em novembro ela lançou um livro de receita Receitas. com esse Uhum. pessoal desse prédio que aí já tinha pego Uhum. fogo e tal, não sei o que. Lembra disso? Sim, sim. E é a receita de pão de azeite, bolo de azeite de limão, sei lá o quê, que inclusive foi a caridade de Kate que bancou o livro, né? Hum. Então, a teia já estava montada e o Pateta caiu, né? Uhum. Inclusive, em dezembro do ano passado, ela ainda estava usando essas conexões, porque teve aquele negócio daquela fulane, que disse que uma das amigas íntimas de Beth foi preconceituosa com ela, porque Uhum. perguntou de onde ela vem. Uhum. Sim.
Não, se a gente for juntando as pistas, as coisas vão fazendo sentido. E essa Hum, fulana e fulane foi um negócio totalmente armado isso. Mas a mídia foi. caiu de pau aí, né? Uhum, O negócio foi, a ameaça então foi que a família real nunca ia conseguir dar a volta por cima de uma acusação de preconceito. E aí, eles contaram isso certo porque a acusação veio e foi um estrondo, mas eles não contavam que a família real ia conseguir dar a volta por cima, né? hum. Que foi depois, muito tempo depois na Oprah, né? Então, é, Deram? é, Eles deram? ué, estão dando. Mas ó, teve a coroação que foi um sucesso. Ah, ok. Teve Então, assim, eles não deram, eles estão o desfazendo é, ainda toda a merda no ventilador que o casal Brega jogou, né? E aí, quando a gente acabar essa explicação aqui, você vai ver que eles nunca vão se livrar dela. Hum, Nunca. Porque eles não têm saída. Aí, agora, o que a gente pode pensar, e é uma coisa que a gente pode especular, Vânia, eu e você aqui, é hum, o que eles vão dar em troca de se ver livre dela. Porque vai ser meio que assim, oferta ao vulcão, sabe? uhum, Quem que eles vão jogar no vulcão? Mas enfim, então. Embora a Mega pretendesse fazer isso o tempo todo, e houvesse chantagem, supostamente sua intenção era por causa de um acordo que ela tinha nos Estados Unidos, que ela achava que não importa o que acontecesse, ela ia conseguir a opinião pública nos Estados Unidos. hum, Então ela estava achando que ela podia vender a alma ao diabo e depois ela ia conseguir sair pela tangente. uhum, Inocente, né? hum, Mas enfim. Aí a postagem vai para março de 2018. Lembra que o casamento é em maio. hum, O casamento foi 19 de maio, essa postagem de 28 de março. É, o cara diz assim: Eu não acho que a Meghan tenha qualquer entendimento do que é a aristocracia ou do que é a realeza. Ela não entende que se ela acusar Charles ou William ou até o Harry, na verdade ela está acusando a rainha, a coroa. uhum, Ela pode não danificar a monarquia diretamente, mas ela vai é, ruir, né? Começar que nem um cupim, começa uhum, a roer em volta, né? certo. Já vamos para maio, já é o mês do casamento. A Hum, atmosfera no Palácio de Buckingham é tão tensa que ninguém conversa. Todo mundo está nervoso, parece que uma implosão vai acontecer a qualquer momento. O William está sempre no palácio muito mais do que normal e é cordial, mas parece preocupado, do tipo que quer manter tudo sob o controle, mas não sabe o que fazer. Qualquer uhum. comunicação com a Clarence House, que era do Charlinho, Do né, pai. Uhum, é feita apenas por uma pessoa. Só uma pessoa fala com ele. uhum, O Harry raramente é visto, e quando é visto, ele é abrupto e inacessível, parece irritado e impaciente. A rainha da treta esteve nos escritórios e liga sempre, mas ninguém sabe o que ela quer fazer ali. Ela não tem aliados, ninguém gosta dela, ninguém vê motivo para ela estar ali. Ela é descrita como arrogante, condescendente, exigente e tem um jeito ameaçador. Não que ela ameace as pessoas, mas ela mantém todo mundo tenso. Estão todos muito infelizes. É, ela é vista como alguém que apenas vem e vai, que não faz parte. uhum. Tá de passagem. Ela tá de passagem. Tá de passagem, é isso aí. O Palácio de Kensington, no momento,
Ah, aquele negócio, não estão se preparando para um casamento, estão fazendo como se fosse um jantar de gala, qualquer coisa, entendeu? Uhum. Há fofocas extremamente cuidadosas, questionando se o casamento vai acontecer ou não. Isso que eu achei fantástico. Hum. Houve. As pessoas muito lá de cima estão menos comunicativas ainda. A família e a equipe sênior têm noção das histórias e fofocas que estão rolando de cavalheiros de mais idade fazendo comentários sarcásticos para acompanhar suas bebidas sobre as fontes de renda da rainha da treta. Esses Hum. homens conhecem alguém com quem ela já passou muitos momentos felizes. Eita. Então, alguns convites para o casamento foram enviados, mas não são vistos, porque são condicionais. Se aparecer na imprensa, essa pessoa está automaticamente desconvidada. Hum. A privacidade, essa mania, eu quero privacidade. Não me olha, não me fotografa. Começou Hum. nessa época, porque ela achou que ela ia estar por cima da carne seca e ela estava vendo que o buraco era mais embaixo. Uhum. Aí ela começou a querer controlar as coisas. Certo. Então, aí é que o negócio vai ficando, o caldo vai ficando grosso. Olha só. Essa é uma tradução que eu fiz no Google, tá? Então tá meio enlouquecido aqui. A minha grande. Isso é o cara falando, London Scoop falando. Minha grande dúvida é se a minha fonte acha que o casamento pode ser cancelado. E a resposta que me deu foi muito interessante. Ouve a resposta. As pessoas estão se concentrando na questão errada. O casamento não é a questão. Há batalhas e há guerras. É melhor vencer a guerra. E a Inglaterra sempre vence a guerra. Hum. Nossa. Guarda isso, tá? O preconceito na imprensa. A imprensa, e pelo que eu entendi, a imprensa também estava sendo pressionada, assim como o palácio. Então a imprensa começou a falar umas coisas lindas de que a Rainha da Treta é uma perfeição, ela é uma prova de todo o glamour, de todo a classe. E aí postavam as fotos dela com os cabelos descacetados, com a Hum. calça com a barra comprida demais, cheia de lama, lembra disso? Uhum. Sapatos sempre com saltos sujos, faziam questão de dizer ela é um ícone de estilo. A foto era ela com a calça toda cheia de lama. Hum. Quem só lê a manchete, colou. Para quem, como Uhum. nós, que é carne de pescoço, ué. A intenção era botar a dúvida nos carnes de pescoço mesmo. Que além de Uhum. ler a manchete, lê a reportagem e vê as fotos. Ele diz que essa tática está funcionando, as pessoas estão gostando dela, mas ela tá ficando desesperada e puta nas calcinhas, Hum. entendeu? Aí começou aquela história do pai e não sei o que lá. Aí, olha só isso, Vânia. Há uma razão pela qual uma mulher birracial que se passa por branca foi escolhida. Quando você acha que o príncipe Harry foi informado da sua etnia? Quando? Não foi quando ele conheceu. Aparentemente não importa, não sei por quê, mas essa coisa da Oprah é, explorou isso. Mas a Oprah já foi em março de 21. Aqui a gente está na véspera do casamento, que foi maio de Uhum. 2018, tá? Uhum. Embora a rainha pareça ser a mentora de tudo isso, ela é, na verdade, apenas uma jogadora, apenas um peão, que é Uhum. estúpida e arrogante o suficiente para pensar que ela é estrela. Entendemos quem é a pessoa por trás dela. Quer dizer, não entendemos quem é. Hum. Mas existe um outro atrás desse. Hum. Não tenho ideia de quem que essas pessoas não vão cair. Eu acredito que aqui ele estava dizendo que por trás dela era o Marquinhos, mas que Uhum. por trás do Marquinhos tinha alguém muito grande.
O Marquinhos, digamos assim, funcionou como casamenteiro amando de alguém, Uhum. tá? A rainha da treta, pensa que ela é mais do que ela é. Mas uma pessoa que cultivou amizades ao longo dos anos não terá problema de se afastar dela quando isso acabar. O Marquinho. Uhum. O Marquinho sabe muita coisa de muita gente, inclusive dela. Ele não vai cair com ela, Uhum. te garanto. Ele pode ser suicidado, mas ele não vai cair, né? Hum. Então, a rainha da treta foi a combinação perfeita da sede de quem falhou nos projetos de carreira, mas acredita que merece o estrelato. Alguém sem alma o suficiente para cultivar um círculo de outros sanguessugas e Uhum. burra o suficiente para ser vítima dos falsos elogios e participar de uma farsa, não entendendo quem é o real alvo. Isso é Hum. foda. Opa, Uhum. de novo, 35, desculpe. 11 de maio, 8 dias até o casamento. Ainda não me disseram se o casamento vai acontecer. A fonte é bastante inflexível em não falar disso. Mas aponta impulsionadores e políticos dos dois lados do oceano. Aí coloca uma coisa assim: Misha Nonu, que eu continuo achando que é um nome maravilhoso para uma heroína de um romance. Hum. Misha Nonu não recuou a tempo de salvá-la de um casamento. A gente já falou nela, Vânia, que ela fazia parte das amigas de iate, que Hum. eram escolhidas para virar esposas e Uhum. o jefinho da ilha, da fantasia, ter mais uma mão mais pesada em cima desses caras. Uhum. A gente falou isso foi na teoria, não foi? Eu acredito que sim. Eu acho que foi. Porque a gente já andou falando bastante desse carinha da ilha, então. Mas eu acho que no da teoria a gente falou mais precisamente. É. O que eu vou te falar é muito irônico isso. Porque eu elegi esse casal enxaqueca para me tirar da realidade. E eles, na verdade, são peões da realidade. Então você vê É. que não tem como fugir, cara. Acho que é só Uhum. tipo uma revista em quadrinho da, sei lá, da Turma da Mônica. Acho que até Calvin Haroldo é muito real, né? Hum. Enfim, Não, eu acho que Mafalda é pior. Mafalda como é mais política, não. então o Calvin Haroldo ele viaja mais na maionese, é mais legalzinho. Eu vou passar para isso, porque eu tô vendo que Harry e Meghan tá muito real para mim. Então, não consigo entender quem é o ator central em tudo isso, mas tem uma vaga suspeita da associação da Rainha da Treta com a família real. No entanto, não foi um encontro às cegas de conto de fadas que isso aconteceu. Uhum. Os apoiadores que estão por trás dela e de Marquinho não se importam com ela. Não é uma ameaça para eles, porque ela não sabe de tudo. Eles não estão ajudando. Não estão ajudando ela, mas a Hum. distração do casamento ajuda eles, porque é nisso que eles estão focando. O casamento nunca foi um plano final. O casamento nunca foi o objetivo. Hum. Mas ela cavou isso. Ela esticou a corda, entendeu? Hum. Uma mulher chamada Sarah Kensington, não sei se é a arquiteta, foi contratada para reformar o apartamento número 1 de Kensington Palace, que eu achei que fosse mentira, que fosse um dia dado à rainha da treta, mas parece que ia mesmo ser. Hum. É, mas eu acho assim que ficaram com dor de corno de deixar ela ir pro palácio. Hum. Corno não é palavrão, posso falar. Pode.
Então, a reversão do resultado de um antigo julgamento nos Estados Unidos estava sendo esperada. Aí, aqui, a Royal Griffith não esticou o assunto. Se alguém podia esticar, é ela, que faz umas pesquisas, né, braba. Uhum. Mas aqui, o que o Google me falou de direito precedente, eu achei alguma coisa como um juiz é, de primeira vara conseguir apagar o precedente de alguém. Será que é precedente criminal, Vânia? Hum, Pura não faço a menor especulação. ideia. Porque... Uhum. Então, me disseram para não me preocupar com danos à monarquia, que, que uma resposta já está preparada como uma nota pessoal. Hum. Acredito que seja no caso de um cancelamento. Hum. 12 de maio, 7 dias até o casamento. O jogo é muito maior do que motivação financeira. A situação da rainha da treta é que vão jogar tanta coisa em cima dela que o Coliseu Romano vai parecer inofensivo. Tudo que eles precisam dizer é que citar uma fonte que cita outras fontes contraditórias e aí é uma operação de confusão que o público não vai saber em quem acreditar. Isso Hum. acontece, tanto de um Uhum. lado quanto do outro. Sim. Eu não sei eles aqui se é a família real ou se são os contratantes da rainha da Hum. treta. Hum. Os jogadores reais, os donos da bola, ficam plantando notícias e histórias e tá quase tudo fora de controle nesse momento. A rainha da treta e a sua equipe tentam limpar a imagem dela, fazer uma mulher ideal. Mas o público já está alimentado com a desconfiança. Ou seja, é guerra. Hum. Como, por exemplo, a história do pai, um velhinho patético, falido, que a filha tem vergonha dele e ele fica doente. Que isso aconteceu bem às vésperas, Uhum. né? Uhum. Aí ele fala que as histórias sobre ela estão todas lá, mas que ele não consegue encontrar nenhum fundamento. A única coisa que consegue encontrar é a relação com o Harry, e esse é o objetivo. Por isso que eu achei que o negócio do direito precedente fosse apagar a vida dela antes. Hum. Que isso mais ou menos foi feito. O que a gente sabe é assim, que essas blogueiras vão pesquisando no Instagram pistas que ela mesma deixou. Uhum. Mas pistas legais não há nenhuma quase. Hum. Especialmente da mãe, né? Sim. Os 10 anos da mãe desaparecida. Exato. Então, a rainha da treta, o Palácio de Buckingham deu à rainha da treta uma opção de saída graciosa. Olha isso, foi uma semana antes do casamento. Hum. E colocou todos os planos do casamento em modo de espera. Príncipe Harry está ao lado, quer o adiamento, mas se ela quiser, ele continua. Ele não quer casar. Ele Hum. mas está desesperado para evitar um escândalo. A Uhum. saída é adiar o casamento por causa da saúde do pai. Porém, a família real não é o único grupo a quem a rainha da treta responde. E por isso fica o ioiô. Aí é que vem o negócio. O papel da rainha da treta era provar que a família real, que eles, os donos da bola, conseguiriam colocar uma pessoa no seu círculo mais íntimo a qualquer momento.
serviu de alerta para a família real e um aviso de que sua cooperação é obrigatória. Hum. Olha isso. Aí, isso liga com o negócio do segundo episódio que a gente não vai comentar aqui, do Brexit, dessas relações comerciais. Tem um negócio de uma pasta de dinheiro de Charlinho. A Uhum. gente não vai falar nisso, né? Ok. Mas você que está ouvindo a gente, você pode ter certeza que a treta é pesada, tá? Uhum. Mas ele não tem confirmação de que seria algo de então, ele não tem confirmação de quem é, do quão difamatório é, e diz assim: poderia ser sobre esse cara desprezível. Hum. Ah, no avião! O avião! Uhum. Por que eles não arranjaram para o príncipe Harry alguém mais do seu gosto habitual? A resposta é que não teria servido a ninguém uma loura alta da aristocracia, porque ela não conseguiria gritar preconceito nem que foi expulsa por esnobismo. Uhum. A família real está realmente disposta a dar à rainha da treta uma saída respeitável. E dizem que ela pediu 500 milhões para sair. Hum. Se o casamento acontecer, estaremos diante de uma situação muito prejudicial para a monarquia. E foi mesmo, Uhum. né? E essas pessoas, donos da bola, mostrariam que teriam derrotado a rainha. A coroa, no caso, né? Uhum. 16 de maio, 3 dias antes. Apenas boatos, mas ficam confirmados que a rainha da treta exigiu 500 milhões de dólares para ir embora. O que se fala é de algum tipo de oferta monetária sendo dada a ela como presente de despedida. 17 de maio, 2 dias antes. Não seja um idiota. Um casamento permite viver e lutar num dia após o outro. Porque você está sentada na pilha de dinheiro, né? Hum. Mas não perca a esperança, as negociações continuam. Os donos da bola sentem que sua lealdade foi abusada. É, O príncipe Harry está conformado. Embora não deseje o casamento, pelo menos como as coisas estão agora, ele está feliz, ele já foi feliz com ela. E está motivado a mostrar uma monarquia progressista. Mas ele é um homem muito irritado, com raiva literalmente de todo mundo. Eu Uhum. acredito nisso, porque depois ele soltou a franga, né? Sim. Então, agora 18 e 19, um dia antes e o dia do casamento. Não se surpreenda em ver alguma interrupção dramática durante os eventos. Se você ainda tem dúvidas sobre quem planejou os eventos de hoje, não procure além da lista de convidados. E aí, no episódio 2, ela fala que é, foram convidados políticos que eram contra o Brexit, mas a primeira ministra não foi convidada. Na época, aquela que fazia aquela mesura Uhum. né? Uhum. Mais importante é que o casamento é um dano colateral, que eles podem eventualmente tirar partido. A rainha da treta, na verdade, é menos prejudicial dentro do círculo da família real do que fora dele. É só uma questão de tempo e paciência. Há mais uma Ok. razão para o desdém da família. Para a família não aceitar a rainha no círculo, né? Por Uhum. ela estar envolvida com a politicagem da canhota. Uhum. É. As tentativas da monarquia defendê-la, ficar do lado dela, dependem do, de como ela vai se portar. O dia do casamento.
Apesar dos jornais dizerem que Betinha tá estourando de orgulho, ela tá carrancuda, é verdade. Nas fotos do Uhum. casamento, inclusive eu, sem querer, eu peguei aqui a foto oficial, tá todo mundo meio que se afastando. Hum. A Kate parece que tomou um choque. O Philip chupou limão. Depois você pega aí essas fotos, você que tá ouvindo a Uhum. gente, e dá uma olhada. Então, o anel de Diana não foi dado a ela, é emprestado. Eles são inteligentes demais para dar um presente desses. Ah, você está falando aquele da Aquamarina. Isso, que ela Sim. usou na Quando foi festa, para a né? festa, exato. Isso, tá? E aí a gente entra no episódio 2. Aí fala que isso então, eles casaram em maio de 2018. A viagem à Austrália foi em outubro, foi quando ela disse que estava grávida e ficou o tempo todo segurando uma barriga nenhuma. Né, ela disse que estava grávida no casamento da prima E, dele. mas que foi logo antes. Vamos Hum, ver. Foi Beatriz, não foi? foi. Não, Eugenie. Eugenie. Eugenie casou antes. Foi. Ah, casou antes. Beatriz é a mais velha. É, a mais velha que casou em plena pandemia. Isso. O casamento foi em outubro também. O Hum, casamento foi dia 12 e eles chegaram na Austrália logo depois, tipo na semana. É certo, uma semana. E foi lá que ele anunciou, porque ela já tinha falado para todo mundo no casamento, certo. tá? Então, esse London Scoop fala, tá vendo como eu falei a verdade, dizendo que ela tratava mal os funcionários, que houve aquela situação do chá na cara dos empregados lá na Austrália. Inclusive, eu vi hoje um vídeo das... agora eu já não sei se foi Mega Mole, deixa eu ver aqui. É, contando exatamente essa situação, Hum, que ela estava estrelíssima nessa viagem, tem aquele negócio, eu não acredito que não estão me pagando para fazer isso. uhum, Isso não tem sentido, que isso é uma palhaçada, e não sei o que lá, vou botar aqui na descrição, porque eu vi no telefone, não posso tirar agora. hum, E aí, um dos empregados veio com uma xícara de chá, ela pediu chá, sei lá, e o chá não estava bom, ela tacou na cara da pessoa, o chá estava quente. Essa pessoa, claro que não ficou, recebeu um dinheirão para ficar de boca fechada. Inclusive, nesse vídeo, ela mostra a notícia de jornal dizendo que Meghan perde a paciência e joga chá no empregado. E aí que essa notícia foi corrigida algumas horas depois, dizendo Meghan perde a paciência e chá é derrubado. hum, Então, ok. aí ela começa a falar alguma coisa de política, aí ele começa a falar, olha, que são verdades desagradáveis, que ele não vai comentar por questões legais. Aí o negócio já fica barra pesada, sabe? Hum, Então, prepare-se para notícias que você não vai querer ouvir nem acreditar. Há uma chance de alguém cair em sua própria espada para evitar que dê nomes aos bois. E os velhos métodos protegerão os famosos, os poderosos. E aí, o dono da Ilha da Fantasia foi preso em 6 de julho e foi encontrado se matado em 10 de agosto. então Foi ele morreu, ele foi preso e morreu em 2019? Não, ele se morreu. Não, eu É, sei, mas em 2019. foi 2019. Metade. Ok. Então, ela casou na metade de 2018. Uhum. Fez a primeira viagem oficial, assim, trabalhando em Outubro. outubro de 2018. E aí, estava grávida, aquela coisa toda. A gente teve aquela situação da barriga falsa, a barriga que escorre, a barriga que aperta, né? Aquela situação Uhum. toda reinando, que estava mesmo reinando. Mas em julho, então, a criança supostamente nasceu, não é isso? Porque a gente Uhum. está em agosto agora, esse menino já fez aniversário, então eu acho que quando o dono da Ilha da Fantasia, porque a pessoa não cai de hoje para amanhã, você vem caindo. Uhum.
Então, eu acho que essa treta da barriga que escorrega já foi. Eu acho que o dono da ilha já estava perdendo as rédeas. Uhum, Porque ele devia segurar várias rédeas, né, Vânia? sim. Então ela começou a ficar solta, começou a, né, a dar com os pés pelas mãos, e ele Uhum, então caiu de julho a agosto. certo. Então a verdade, não sei o quê, é uma parte pequena da agenda. Então, aí fala que o Marquinhos é o único responsável por escolher. Foi ele quem escolheu a rainha da treta. Facilitou a, a ligação, né? Uhum, Ele meio que foi realmente o casamenteiro que fez a contratação. Mas não foi uma contratação para casamento, foi uma contratação para controle. então, Pelo que, o hum, que eu entendi, era para chegar até o noivado e hum, aí pular fora. Eu então, acredito que com todas as amigas de iate, a função era chegar até o noivado. E aí esfregar na cara, tá vendo aí? Ou você dança conforme minha música, ou. hum, Entendeu? então, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, tô é, falando depois, né? é. Aí o resto a gente não vai falar porque a gente. O que eu queria trazer, agora que acabou basicamente a leitura, para Uhum, poder fazer uma retrospectiva para a gente e quem está nos ouvindo dar uma entendida, né? aham, aham, Porque tudo começou muito lá atrás, tipo 2016. aham. Então, Não, vamos deixa eu te entender, falar. 2016 é que ela começou a deixar a pista. certo? Mas deve ter começado entre 15 e 16. Então, vamos Vamos ver lá. aquele negócio da Turquia. A, a carreira, vamos tentar entender. A carreira de Megan ela teve facilidade de entrar no mundo artístico, porque o pai trabalhava como iluminador, Uhum, mas, na verdade, o perfil da Mega é aquela pessoa que quer ser celebridade, ela quer ser famosa, ela quer ter o lado positivo do famoso, mas ela não quer trabalhar para ser não. famosa, Não, deixa, né? deixa eu só falar. A Turquia Hum, aconteceu em abril de 2015. Eu acho que foi ok. ali. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, ela estava gravando aquela série. O Uhum, personagem dela, ou a personagem, já estava se encaminhando para o cara divorciar, para o cara não casar, o cara abandonar na porta da igreja, uhum, para morrer, não importa, alguma coisa assim. uhum, Então, ela estava vendo que o negócio não estava muito bom para o lado dela. uhum, E, por outro lado, o portfólio dela, o currículo dela, não estava ajudando a que ela abrisse outras portas, né? Numa uhum, superprodução, alguma coisa assim. uhum, Então, o que que ela pensou? Bom, eu preciso conhecer alguém influente, famoso, rico o suficiente para me dar a boa vida e me dar os paparazzi correndo atrás de mim. uhum, Quando ela entrou nessa vida de moça do barco, né, uhum, a menina, uma das meninas do iate, uhum. que ela As também amigas. é, que ela também conheceu o Marquinho Andrew. Uhum, Eu e Moira, aí já vamos uhum. deixar bem claro, especulamos que esse Marquinho Andrew tem um pezinho na família do Andrew Príncipe, Isso, isso. né? A gente falou disso num episódio aí ainda há É. pouco. Então, ela se tornar amiga dele. Ele era concierge do Soho House, de festas de milionários e coisas que ela estava metida por conta já do iate. Uhum, Aquele papo de amiga que fala, poxa, eu queria tanto conhecer um cara rico, um cara que pagasse meus boletos, que eu não precisasse mais fazer nada, pudesse dormir até meio-dia. uhum, uhum, Bom, o Marquinho, ele tinha como chefe o dono da ilha
Mas ele Uhum, também conhecia os milionários, políticos e famosos que frequentavam a ilha e as casas noturnas. uhum. Porque ele meio que fazia favores. Favores assim, não Exatamente, sacanagem, mas assim, ó, desenrolava umas paradas, sabe? Ah, tô exato, precisando tanto de um orégano para botar na pizza, chá comigo. oh, Pô, exatamente, aqui, da essa, melhor essa minha qualidade. amiga, essa minha amiga aqui, menina, cozinhou muito com farinha de trigo, agora tá aqui passando mal na minha casa. Eu resolvo. Com Eu certeza, eu vou jogo o lixo aí, fora, eu jogo o lixo fora, né? exato, chá comigo. Eu imagino que seja isso, sabe? Exato. Então, o que que acontece? Essa organização, vamos dar esse nome assim, essa Uhum, organização de poderosos que gosta de ter alguém infiltrado em vários lugares. E aí a gente já falou também no outro episódio desse lance de dessas moças bonitinhas e novinhas que trabalhavam tanto no barco quanto nas casas noturnas, que acabavam se envolvendo com políticos o suficiente até para se tornarem esposas deles. uhum, Bom, faltava ter alguém desse quilate dentro da família real, uhum, né? Bom, poderia não chegar até o casamento? Tudo bem. Quem a gente vai arrumar? Eis que aparece, coincidentemente, sincronicidade do tio Jung, uma uhum, moça que não é tão novinha, porque esse é um ponto muito interessante, né? uhum, uhum, Ela não era novinha, mesmo que ela aparentasse, que queria se dar bem. Era muito simpática, era muito verborrágica, tinha lá o seu diploma universitário, vinha de um pai relativamente famoso, então ela estava acostumada a andar pela esfera de famosos, sem se mostrar deslumbrada, né? uhum, uhum, Então ela encaixou como uma luva, como peão. uhum, Bom, mas o que que acontece? Enquanto ela vai tornando o relacionamento dela com o Harry cada vez mais íntimo, e ela vai soltando pistas no Tig, e vai postando foto de flor, e postando foto de banana riscada, e postando foto de viagens, exato, né? Como exato. começou lá desde 2015, toda Uhum, aquela problemática envolvendo o príncipe Andrew já estava pipocando nos jornais. estava. E o relacionamento dele com o cara da ilha estava vindo à tona. Então é da onde você fala que a queda do cara da ilha veio devagar, né? Sim, Veio por quê? descendo lá o coisa da neve, né? Porque, né, Vânia, para isso ter vazado, ah, tudo bem, eu até acho que era para ensinar o Andrew a ficar de boca fechada, Hum, mas sujou pro dono da ilha. sim, sim, sujou. Botaram ele na parada, entendeu? Eu acho que começa Exatamente. aí. E a grande questão foi o seguinte: a Mega, ela não se contentou em ser apenas um peão. Ela quis mais, como sempre, né? A ganância Uhum, dela, né? Por que que não deu certo também ela ficar é, dentro da família real, na Inglaterra mesmo, como um Royal Senior? uhum. Porque ela queria o lugar de Kate, como é que você fala? Sentar com a bunda na janela, né? Assim, É, sentar na janela, sendo que ela acabou de chegar, não, como é que é? entendeu? Acabou de entrar no ônibus, já quer sentar na Já janela. quer sentar na janela. Então, esse que é o problema. Essa pressa e essa ganância dela acaba fazendo com que ela enfie os pés pelas mãos. Então, Uhum, ela desejou que, se caso o plano inicial fosse acabar no noivado, como ele já teve várias namoradas que as meninas acabaram fugindo mesmo, ela uhum, quis mais. E aí, quando ela casou e mais escândalos vieram em cima do Andrew, consequentemente em cima do cara da ilha, logo depois o cara foi preso, o cara foi assassinado por suicídio, isso. e vamos dizer assim, o principal pilar dessa organização que queria ter
essa pessoa dentro da família real já estava fora de jogo. Então, aí eu acho, tá? Aí é que deu as cagadas todas, porque ela ficou que nem galinha sem cabeça. Exatamente. Ela se sentiu dona do puleiro, porque ela Uhum. tinha conseguido casar, né? Ah, mas ele enganou dizendo que ele tinha mais poder do que tinha, mais dinheiro do que tinha. Isso aí agora não vem ao caso, Eu né? acho que Ali, ele não ali, falou. ali Ele um pode enganou o ter outro. falado, ele pode ter falado assim, naquela conversa de orégano na cama. Mas para ela também tanto importava, porque até então, né, Vânia, a gente achava que ela tinha encontrado com ele lá na Turquia e tinha, né, sido cicerone dele lá na Turquia, e depois ela ficou em cima do cara, o cara é meio matusquela, foi dando abertura. Uhum. E ela entrou, mas agora a gente sabe que não, que ela foi escolhida para Foi isso escolhida. e provavelmente Exato. foi inserida em cima do cara toda hora até que tivesse prova suficiente para ele não conseguir sumir. Exatamente. Então, assim, Então, o que ele falou ou não faz hum, nenhuma diferença, porque ela tinha uhum. um contrato ali. Ela tinha um objetivo bem fixado. Só que, Uhum, além do cabeça ter perdido a cabeça, uhum. eu acredito que outras pessoas envolvidas também nesse esquema não contavam com o tamanho da ganância dela, o Ah, tamanho do sim. olho grande dela. E Uhum, aí tudo perdeu, tudo uhum, escapuliu da mão, uhum. entendeu? E eu, particularmente, assim, em cima aí do que você estava lendo da Royal Grift, eu acho que essa coisa de que conforme a data do casamento ia chegando, falar assim, ainda não tem certeza se vai ter casamento, eu achei isso balela. Achou? Eu achei, porque um casamento real não é uma coisa que você vai desmanchar na porta da igreja. Desculpa, Moira, não dá. Sabe o que que eu achei? Eu achei que pudesse ser verdade quando mencionou a outra garota, A outra garota. a Misha. Hum. Aí eu fiquei pensando quantas outras amigas de iate conseguiram pular fora antes. Porque também Tá, não pula mas fora aí. de bolso vazio, recebe Não, uma não, até aí bolada. tudo bem, mas há uma grande diferença de você ser colocada numa situação de manipulação para casar, por exemplo, com um senador, né? Uhum, Eu quero ter uma das minhas meninas casando com um senador republicano e outra com um senador democrata, porque eu tenho poder nos dois lados do poder. uhum. Ele pode ser famoso dentro da política, mas o casamento dele não é televisionado para o mundo inteiro, né, Moira? Sim, Vânia. Então, quantas garotas conseguiram pular fora? Porque também, assim, a gente fica achando que é tudo flores, mas não é. Assim, o cara é Não, um caso obrigado, né? Isso só é legal nesses livros de eh, época. de, de época e nessas coisas de você amar o seu captor, É, né? sim. Porque, pô, imagina, um cara poderosão, o cara casa obrigado É, com uma espiã. a, a, a coisa dos fornecedores não serem os mesmos, isso aí eu lembro que na época estava dando muito disse-me-disse, Hum, porque talvez o pessoal estava levando assim, como ele agora está cada vez mais longe da sucessão do trono, então as coisas com ele podem ser mais maleáveis, né? uhum. Mas você vê que tudo foi mudado, assim, no sentido de vamos modernizar, que até o sabor do bolo do casamento, que é uma coisa super tradicional, ela Aham. mudou. Não era mais aquele bolo É. de não sei o que de fruta, era o bolo só de banana. Eu acho que era meio que assim, foda-se. Ai, não pode. Exatamente. Ligaram a primeira, vai na banguela, vai, qualquer Então, coisa, dane-se. aquela chegada, aí deu confusão no vestido,
que foi trocado o Uhum. modelo várias vezes, e por isso que todo mundo disse que no dia do casamento o vestido dela que ela usou ainda estava largo, porque Uhum. ela não se decidia. Aí teve briga com bota meia, tira meia. Aí teve Uhum. briga com flores. Aí teve briga que ela reclamou do cheiro da capela lá de São Jorge, que ela queria botar um aromatizador para É. mudar o cheiro de uma capela do século, sei lá que século. Então, assim, tudo estava sendo muito diferente, inclusive a coisa dela entrar sozinha, Uhum. que ela, na verdade, queria entrar sozinha até o altar, Uhum. mas por conta da tradição, e aí a família já falou assim: não, chega, isso aqui tu Uhum. não vai mudar, tu tem que entrar de braço dado com alguém. Teu pai Uhum. não vem? Então tu entra com teu sogro. Entendeu? Então, assim, ela quis mudar muita coisa. Foram dando corda pro Uhum. casalzinho, do tipo assim, não, deixa fazer, deixa, porque senão depois do grito, né, vai ser, Uhum. chorando, engano, e não sei o quê. Então, Então foram dando corda. agora a gente sabe por que que foram dando corda. Exato. Mas, assim, eu acho que o casamento ia acontecer. Desde o momento que ela botou na cabeça, não, isso aqui não vai acabar no noivado, eu vou casar com esse Matusquela, Uhum. o casamento ia acontecer. E aí você vê ele chegando na igreja com o irmão, os dois sorrindo, dando tchauzinho para a multidão. Ele estava num sorriso que a Uhum. gente que poderia até enganar um incauto de que era um sorriso de homem apaixonado indo se casar com a mulher amada. Mas hoje Uhum. em dia a gente já sabe que devia ser um orégano, Ah, né? né? Daquele bem batizado. O irmão, por sua vez, estava com um sorriso amarelo, e se vocês Uhum. repararem bem na filmagem, a mão do William tá abre, aperta, abre, aperta, abre, aperta. É aquela coisa assim do tipo, eu preciso extravasar, Uhum. entendeu? Porque ele estava pilhado, porque ele era absolutamente contra o casamento do irmão, Uhum. né? Então, assim, a Rainha Elizabeth, ela não dá um sorriso. Não, Ela não dá essa um sorriso. foto, Vânia, eu vou achar aqui e pronto, eu vou botar a foto na comunidade. Não sei se vocês estão gostando da comunidade, porque eu estou tentando postar as coisas mais divertidas, assim, mais atualizadas. É, Eu vou ter... aquela foto, quando o casal está sentado de lado lá, durante toda a preleção, que eles estão Ah, meio que de costa, né, para a rainha, que aí tem aham, aquela foto da Elizabeth olhando para Mega, assim, chega a tá de olho fechado, parecendo é, aquele gato que tem aí nos memes, um gato assim, do tipo, se eu te pego, entendeu? é, é, Gente, sabe, ela não dá um sorriso. achei a foto aqui, vou colocar na comunidade. O É, a momento. foto oficial que você vai ver, acho que só a Camila que tá com aquele sorriso de prático dela, que a Camila também Uhum, tem um sorriso de prático. Não sei se a é. Camila também é chegada num, num tempero que passarinho não bebe, sabe? Eu Porque não sei, eu ela. sei que Camila fuma demais, né? Ela Caraca. é um vício que ela não abandonou. Ela fuma demais. Então, É. aí eu não sei se ela fuma outras coisas também que não deve. Mas Ah, assim, você vê que durante o casamento tá todo mundo muito sério. Ah, tá, porque durante a pré-eleição não é para você ficar dando risadinha. O momento que o pessoal ri é quando entra aquele pastor negro, né, falando umas coisas um pouco uhum, mais exaltadas para o padrão britânico, entendeu? uhum, A risadinha ali não era porque o pastor estava falando batatada, tá? Era porque os casamentos britânicos, eles são muito mais... É aquela coisa monótona. E o pastor lá, ele estava todo alegre, todo... tava, né? E realmente foi uma coisa assim que deu um up, né? Mas aí o pessoal uhum, começou a dar aquela risadinha do tipo, ups, que é isso? é, Entendeu?
Então, assim, gente, é um negócio que desde o início era para dar errado. Era. Desde o início. Desde o início, era um casamento que você façam suas apostas, vamos fazer um bolão, quanto tempo vai durar, porque não Agora, era. Vânia, depois disso que a gente leu aqui, né, que essa coisa, essa Hum, postagem que ela fez, eu vou te falar, eu acho que isso não vai acabar, não. Ó, vou colocar, vou fazer a postagem lá na comunidade, tá? A foto de hum, todos os casamentos, a mãe e os filhos. E aí você ok. compara as carinhas das pessoas. Eu acho que até o sorriso de prático tá maior. É. A questão do que você deu uma levantada no início do podcast sobre eles nunca vão conseguir se livrar dela, e Não. aí a gente já entra naquela discussão que a gente também já falou em outro episódio, de que apesar do parlamento estar forçando a barra para que o Harry perca o título de duque, o Charles não quer. E enquanto o Harry for duque de Sussex, Uhum. mesmo que ela se separe dele, ela vai continuar sendo a duquesa, como acontece com a Sarah York. Então, Se ela perder o título de duquesa porque ele perdeu, aí o pessoal está falando que ela vai ser princesa Harry. isso. Tá, mas princesa Harry enquanto ela for casada com ele, não é? Porque se ela se separar dele, Aí ele. pode ter outra. Não, Pode ter outra princesa Harry, né? porque assim, vamos pensar, se ele perdeu o título enquanto casado, o título dela também cai. Quando ele Uhum. se separar definitivamente, ele continua príncipe, obviamente, por nascimento. Ela não é princesa, ela seria princesa Harry pelo casamento. Se ela Sim, não está mais então. casada com ele, então ela não é mais princesa porra nenhuma. Então, eu acho que a única chance de oficialmente ela perder o título é ele perder o ducado Antes do divórcio. antes do divórcio. Não quer Sim, dizer que ela não vai usar, né, Vânia? Ela vai usar para sempre. sempre, sempre. Inclusive, ela vai virar princesa Meghan. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser assim. Pois é. Oficialmente, ela pode ser, como ela adora comparar a própria vida com outras mulheres, né, da Uhum, história, e ela uhum, adora se comparar à sogra, ela vai dar uma de princesa do povo, né? uhum. Ah, vai tentar, né? É, vai ter quem caia, porque ela tem o secto dela, né? Ela tem os Uhum. asseclas dela. Bem, e é aquele negócio que não precisa ser verdade, né? Basta Não. ser dito. Exatamente. Uma vez que cai na internet, para apagar é meio difícil. Não. Tem que ter muito poder e muito dinheiro para você conseguir apagar uma coisa, né? E aquilo virar um Mandela, né? Alguma coisa Uhum. Mandela. Mas no caso dela, ela vai fazer questão de, não, enquanto eu estive na família real, eu tentei mudar as coisas, eu tentei modernizar, porque aí com certeza vai vir novas biografias, novos filmes, novo monte de Ah, coisa sim, novo para tudo. mostrar a princesa injustiçada. Até fiquei, né, Vânia, com maior vergonha alheia desse pessoal que correu para fazer filme. Aí vai que essa verdade vaza. Imagina a vergonheira de fazer filme. Já tá Filme feito, né? sobre a história de amor. Eu cheguei a ver pelo menos dois. Eita, cara, você eu até ia comentar, mas deixei para comentar no meu perfil com meu nome. Inclusive no canal, eu tive que abrir um canal com meu nome para comentar, né? No meu Hum, canal eu fiz umas playlists do Sincericídio Literário, se alguém tiver interesse, assim, playlist só família real, playlist só literário ou só aleatórios, né? Assim, uhum. cultura pop. Mas você, então eu ia comentar no negócio, cara, você que tem sangue de barata, porque imagina se eu pego um livro desse, mas eu taco na janela, taco fogo no fogão. Mas você lê até o final, né?
Eu leio, eu vi os dois filmes, na verdade, porque, né, queria dar aquela conhecida até em quem era a Meghan Markle de um seriado que eu nunca tinha ouvido falar, então vamos começar a futucar. Ah, E aí, conforme vai saindo os livros, inclusive teve uma ouvinte nossa que pediu, né, para a aham, gente fazer um episódio daquele filme, daquele livro dos Courriers, né? é, Gente, eu tô lendo, é porque assim, é muita coisa para fazer. Eu tenho meu trabalho, eu tenho que pagar meus boletos, então não dá para eu parar toda a minha vida para ficar só pesquisando Meghan e Harry, né? Mas não, ele não dá. vai chegar o dia que a gente vai conseguir fazer o episódio desse livro. Mas sim, a gente tem Não. que pesquisar, né? O povo que tem os as pessoinhas lá dentro para poder trazer essas notícias para a gente vai lendo vários, vai fazendo as comparações, Isso. né? O importante, né, Vânia, é que a gente vai juntando pista. É assim, na verdade, como a gente sempre fala, e a gente bota no nosso disclaimer, aqui é papo de comadre, que a gente especula, a gente conversa e a gente dá a nossa opinião. É verdade Uhum. universal? Não, não é. Não, claro que Mas não. muita coisa está sendo provada mais para o nosso lado, do tipo, ó, elas Exato. não estão muito longe, não. Vocês vejam, a coisa da joia lá que eu falei como furo de reportagem no finalzinho de um dos É, nossos episódios, começaram a aparecer um monte de foto no Twitter de gente comparando o anel dela, sim, sim. entendeu? Inclusive, o pessoal está falando que até aquele relógio, o dourado, que era o relógio Princesa Diana, que era, né, da Diana, ele Uhum, também foi tomado. Porque uhum, ela tinha um relógio parecido, eu acho que prateado, que ela comprou para ela de presente enquanto estava filmando Suits, uhum, porque ela tinha um desejo de ter um igualzinho da Princesa Diana, só que o dourado era muito mais caro e ela não tinha salário para isso. Como ela meio que herdou do casamento com o Harry, então ela começou a usar para cima e para baixo só o relógio da sogra. O relógio sumiu. Alguém tem visto ela com uhum. relógio? Essa foto super estranha que apareceu aí, dela almoçando com umas amigas e ela com uma cara de. Eu acho que nem os filtros que eu uso no Instagram são tão calhordas assim, que ela parece com uma carinha de 15 anos, né? Uhum. E nessa foto ela tava com o relógio. Pois é, mas aí o pessoal Quer dizer, estava com um relógio. mas não estava com o anel, Não, o anel sumiu. entendeu? Não estava, o anel sumiu. E aí o pessoal também está falando das duas uma, ou que realmente pode ser muito filtro, ou que na verdade essa foto é antiga. E como Sim. era uma foto que não tinha sido exposta, elas Uhum, postaram como uma coisa que aconteceu agora. uhum, Porque fizeram comparação de foto das mãos dela e a mão dela estava muito rejuvenescida. Ah, uhum. não sei, sabe, gente? A É, mas grande questão Mas aí como é que faz isso? Porque aí pegaram uma foto velha e botaram os anéis que ela tem hoje. Precisa ser muito olha, craque no Photoshop, né? olha, tem duas notícias que uma surgiu hoje, que eu até passei para a Moira um pouco antes da gente começar a gravar, que Uhum, foi de que há rumores uhum, de que algumas das fotos dela com as crianças sempre de costa são uhum. fotos photoshopadas dos filhos do Richard Gere. Eu fiquei meio na dúvida disso. Eu também achei. Eu achei que ela poderia estar imitando as poses, porque inclusive Aham. tem uma foto dela carregando um filho em cada braço, que é igualzinha a foto, Essa foto é estranhíssima. né? Que é igualzinha a foto da mulher do Richard Gere carregando lá os filhos dele lá, não sei quando, né? E uma outra notícia que eu fiquei sabendo, também por boca de Matildes, como dizia antigamente, é que há uma, vamos dizer, um disse-me-disse que o período dela na faculdade foi muito conturbado. Eu não vou nem chegar a dizer do tipo, ela nunca se formou,
não vou chegar a esse ponto. Eu acho que ela realmente se formou, mas ela não era aquela aluna, oh, maravilhosa, brilhante, oradora valeridiana, né, como se chama, que é Uhum, o orador da turma. E que, uhum, inclusive, ela arrumou muita confusão naquele grupo lá, Gama, Gama, Bana, uhum. Banana, sei lá o nome daquela Sei, coisa lá a das meninas, que tem muito essa coisa lá, Irmandade. aquelas Irmandade. irmandades com um monte de coisa grega, Uhum. que ela colou os cílios de uma menina com cola super bonder, da garota Ah, eu parar no ouvi falar hospital, isso. né? Da garota ir parar no hospital, e que o pai, que na época estava cheio da grana, teve que embolsar uma grana, ou desembolsar uma grana muito grande para calar a família dessa menina. Eita, nós. Então, assim, naquela hora que você falou assim do apagar Aham, né, todo o arquivo da pessoa, pode ser o próprio arquivo, como também pode ser o arquivo da mãe, né? Junta pode. tudo numa panela só, né? Uhum. Porque santa ela nunca foi. Então, se a gente parar para pensar bem, aqueles dois ali, gente, se merecem. Sim, Porque ele totalmente. foi também um capeta. Ele pegou essa carta do sou filhinho da mamãe morta. Se você vê, Vânia, que ele é sempre o Spare. Os dois Spares foram laçados nessa teia. E Uhum. no caso do tio Andy, eu nem sei, mas dele deve ter sido mega fácil. Porque você olha para ele, você sabe que ele é um. Ele arrumou confusão, gente, em todas as escolas que ele passou. Ele foi aluno medíocre. Ele só não foi reprovado porque era neto da rainha. Ele se envolveu com bebida e cigarro e droga desde novinho. Ele Uhum, foi naquela festa fantasia vestido de nazista. uhum, Ah, ele saiu de pub metendo porrada em paparazzi porque ele estava extremamente alterado, uhum, né? A gente já comentou aqui que apareceram também em vários livros aí biográficos de que o pai permitia um inferninho no porão e os uhum, dois irmãos eram menores de idade, rolava de tudo uhum, naquele porão. Então, assim, um lado, né? Vamos pensar no ringue. De um lado, um cabeça vermelha totalmente controlado, né? uhum. Do outro lado, uma 171 querendo subir na É, vida. uhum. Como é que foi? Deus fez, o diabo juntou. Então, assim, desculpa, não dá para ter pena. Não dá para ter Não, pena. Eu não quero dá mais é que o não, não circo dá pegue não. fogo. O que eu achei, Vânia, assim, muito engraçado, assim, não, para uma pessoa assim tão que parece, sempre achei assim tão inteligente inclusive a gente sempre falou, muito Uhum. inteligente que ela conseguiu entrar. Sim, Então ela não conseguiu entrar, ela foi entrada, né? ela foi entrar. É. É, mas ela assim, uma pessoa tão inocente, não é idiota assim de achar que isso era sem preço, é que nem um sujeito aqui que resolve ir para os Estados Unidos e pagar um coiote, acho que você vai ficar por isso mesmo, vai dar 3 balas pro coiote, o coiote não vai te cobrar isso o resto da vida. Uhum. Mas você está fazendo um contrato com o diabo, cara. Você acha que o diabo não vem cobrar a alma? É, é verdade. É Então, verdade. isso aqui é impressionante. Então, essas coisas que ela tá passando, tudo bem. Ela, né, que nem a garota lá do. A garota que é igual a ela, né? Hum. Morrendo pela boca. Mas eu acho assim que também meio que puxam o tapete dela para ela não ter chance de tirar a cabeça de dentro d'água. Não estou reclamando não, porque ela é de doer, ela tem mais que, Hum. né? Uhum. É, Mas apesar de toda essa teoria aí maravilhosa, escabrosa, um dossiê pelicano, né? ah, Eu acho que, de coração, tá, gente? Ela ainda tem como dar a volta por cima depois que se livrar desse garoto. Aquilo tudo que eu falo, que ela pode arrumar um milionário, que só quer a fama dela,
e que, né, e ela vai passar por Jack O, eu ainda acho que ela tem condição. Eu acho que ela tem condição. Caraca, Vânia. Eu ainda. Porque, meu Incrível. amor, a gente chegou num ponto mundialmente que o crime compensa. É, isso, a gente Mundialmente. até já falou disso, né? Então, tá num patamar que você aí que está ouvindo a gente, você que é trabalhador, que levanta não sei que hora da manhã para pegar o ônibus lotado, que nem aquela música do Soul Boy. Nossa, mãe, agora eu fui no fundo do baú. Vamos cortar essa fala, porque Ferro, né? Então, se você não conhece essa música, joga aí. O nome da música é Soul Boy, tá? Vai ouvir no YouTube para tu ver. Então, você que está aí trabalhando para pagar seus boletos em dia, que fica desesperado quando tem que pagar com atraso, com multa, porque não quer ter teu nome sujo na praça, meu amor, hoje em dia isso não está valendo mais não, tá? Desculpa, mas é tá uma coisa que não, eu mesmo me falo no espelho, tá valendo não. Né? O tá não. legal é você ser sacana, é você puxar tapete, é você espizinhar, pisar nos outros, entendeu? Porque É isso aí. isso que é esse safo. Então, assim, eu admiro essa pessoa, essa rainha da treta? Não, eu não admiro. Mas eu não nego que sim, ela ainda tem condição de dar a volta por cima. É, isso aí, cara. E enquanto tiver Eu pessoas como Mega, nós teremos aqui o nosso sincericídio literário, porque, amém, né? né? Amém. Olha, não sei como é que a gente vai fazer para manter esse falando deles. A gente vai falar, mas assim, sempre por cima, né, Vânia? Porque agora já está ficando super difícil de não entrar em politicagem. Mas Porque assim, você vê que. a gente pode falar, né, eles realmente se separando, até no sentido mesmo de para onde cada um foi, né? Porque a gente já falou aqui, a imagem do Harry precisa desesperadamente ser limpa com ele saindo do radar. Ele indo Uhum, para uma clínica de detox, né? uhum. E saindo do radar por um tempo. Mas não esqueçamos, cadê as Easy Kids? Meu Tadã! Deus, caraca, olha, esse negócio de que assim, não se preocupe com a família real, que ela não vai poder. Eu acho que ela vai estragar sim, na hora que chegar isso, É, isso aí vai dar uma merda muito grande. O que o William e George vão herdar vai ser bem problemático. Bem vai, problemático. vai ser um horror. Mas Porque. uma coisa eu acredito, Hum, tá? É que eles já têm isso tudo programado, porque isso é tomara, uma né? morte anunciada. Tomara, tomara realmente que seja e que aconteça alguma coisa, porque é o que eu já citei. Quando a monarquia estava mal das pernas, com menos de 50% de aprovação pública, eles tiraram da cartola um casamento de Cinderela entre William e Kate. Quem Uhum. vai ser o próximo da vez para poder desviar a atenção do que esse casal enxaqueca aí está aprontando? E aí a gente volta no aonde a gente começou. O que eles vão dar em troca para se ver livre dela? Ah, dinheiro com certeza. Não sei o Sim, montante, mas tem que ser dinheiro. dinheiro. Tá, Sim. dinheiro, mas e para acabar com o escândalo? É isso aí que você falou. Não, Vão ter que é tirar aí alguma que. coisa da cartola Não, para. exato, porque assim, eles vão pegar uma bifurcação, ele volta para casa com o rabo entre as pernas e vai fazer detox. Ela vai estar com o bolso cheio e vai à caça. Isso se ela já não tiver alguém, porque ela geralmente só larga um cara quando já tem outro na agulha. Uhum, Ela já vai procurar um outro milionário por aí. E no meio dessa bifurcação estão as pretensas crianças. uhum, As uhum, crianças vão ficar com ela, ganhando pensão. As crianças vão ficar com o pai porque ela vendeu os filhos para a monarquia, ou as crianças não existem e aí sim a monarquia vai se ferrar para explicar por que compactuou com essa mentira. eu aposto Então, na terceira opção.
Então, é daí que o sincericídio literário ainda tem um longo caminho pela frente. Mas isso é uma coisa que eu gostaria de ver mesmo. Então, agora, gente, para terminar, se você ainda não deu o like, dê. Se você ainda E não seguiu o canal, siga, porque o episódio foi, né, foi. recheado. E eu te pergunto, esse casamento vai valer a portaria do prédio na Veira Soto, na beira da praia? Vamos Sim esperar as ou não? respostas. Fala aí no comentário, sim ou não. E aí você vai lá na aba comunidade e vê a foto. Vai lá. Gente, beijo, até a próxima. Beijo, tchau, tchau. E aí, sincericida, gostou do nosso papo de hoje? Tá pensando bem no assunto? Que tal deixar um comentário, um like, nem que seja um oizinho, e compartilhar esse nosso link com outros conhecidos seus? Nós queremos chegar a 1.000 ouvintes para a gente poder fazer a nossa live pelo YouTube e contamos com a sua participação sempre. Muito obrigada por ter ficado esse momento aqui conosco. Muito obrigada por todos os recados e todas as mensagens que você tem enviado tanto para mim quanto para a Moira ao longo da semana. E a gente se encontra no próximo podcast. Beijo!